Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre integrais duplas em regiões de integração que são retângulos, ou seja, os limites de integração ambos serão numéricos, o que torna essas integrais um pouco mais fáceis. Vem comigo então. A gente vai começar com um conceito, de integrais simples, integrais definidas para funções de uma variável. Nesse sentido, eu recomendo que vocês visitem um vídeo do canal que está aqui, que fala sobre essa parte de integrais para funções de uma variável definidas. Toda aquela questão das integrais de Riemann, o somatório das regiões que dão o valor da área abaixo de uma curva. Depois de vocês assistirem esse vídeo, então vamos, enfim, à parte das integrais duplas. Qual a relação que as integrais duplas têm com as integrais para funções de uma variável? Quando a gente utiliza a integral para funções de uma variável com o objetivo de calcular a área abaixo de uma curva, a gente faz considerando uma função e aí, considerando o intervalo de integração, a gente obtém a área abaixo de uma curva, como estava no vídeo aqui do canal. Bom, no conceito de integral dupla, primeiro que a gente não tem mais uma curva como a função que a gente pretende integrar. Nós vamos ter uma superfície, então muda de um ambiente que era bidimensional para um ambiente que é tridimensional. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui uma superfície que eu chamei de z igual a f de xy, e essa superfície z eu vou fazer uma projeção retangular no plano xy, onde o x varia de A até B e o y varia de C até D, certo? E aí, as integrais, elas podem ser obtidas de duas formas, Elas podem ser obtidas como limite, quando mn tende a infinito. Quem são esses mn? São as diferentes formas, que eu tenho de partilhar aqui o meu retângulo. Eu posso partilhar em pedaços pequenos, m seria a quantidade de pedaços na direção do eixo x, e o n é a quantidade de pedaços na direção do eixo y. Quanto mais retângulozinhos desse eu colocar na minha região de integração no plano XY, melhor a aproximação por colunas. Na verdade, a gente vai fazer colunas aqui, que tem um volume, por elas estarem ocupando uma região do espaço. Quanto mais finas forem essas colunas, melhor eu aproximo o volume abaixo da superfície e acima do plano XY. Então, esse limite expressa essa questão. ΔA são essas pequenas áreas que eu vou colocar aqui embaixo. F de x, y e j. Deixa eu colocar um asterisco aqui, só para completar, que faltou esse asterisco aqui para ficar igualzinho. Esses são pares ordenados que eu vou pegar e expressar a altura z correspondente. E essa f de xi asterisco, y e j asterisco, ela é a altura correspondente na superfície. Tá? Então, isso nós vamos definir como uma integral dupla numa região retangular, desde que esse limite que está aqui do lado direito, ele possa ser calculado. Considerando essa definição, o volume é dado pela integral dupla nessa região retangular R da função f de xy dA, ou seja, do z, desde que essa função esteja na parte superior do eixo z, ou seja, na parte vertical. Bom, como é que é o cálculo, então, dessas integrais duplas, que interessa a gente? O cálculo das integrais duplas, ele é feito em partes em relação às duas variáveis, x e y. Melhor termo seria até parcialmente do que em parte, para não confundir com a integração em parte. Então, a gente integra parcialmente em relação a uma das variáveis, e depois que a gente finaliza esse processo, a gente integra parcialmente em relação a outra variável. Então, suponha que f seja uma função de duas variáveis contínuas no retângulo. Usaremos a notação
A integral de c até d, de f de x, y, dy, significando que x é mantido fixo e f de x, y é integrada em relação a y, de y igual a c até d. Quando a gente fizer essa primeira integral em relação a y, considerando esses limites numéricos, a gente vai ter uma função que depende de x e y, vamos usar técnicas de integração em y, chegamos nas funções primitivas em y. Depois a gente substitui por esses dois valores limites. E aí a gente deixa de ter a variável y, que passa a ser então uma composição numérica, restando então apenas uma função que depende apenas de x, essa a de x. Considerando isso, a gente então passa a ter uma integral na variável x apenas, onde o x varia de a até b. Então, novamente, a gente faz a integração em x, utilizando as técnicas de integração, e como é uma integral definida, ao final desse processo, eu vou substituir os valores que eu tenho para x e chegar, então, ao final, a um número como resultado dessa integral dupla. Tá? Isso é importante, porque lá nas integrais para funções de uma variável, nós tínhamos a possibilidade da integral definida, que me dava um resultado numérico, e tinha a possibilidade da integral indefinida, que a gente obtinha uma função que era primitiva. Aqui no contexto das integrais duplas, em regiões de integração limitadas, sejam retangulares ou regiões que posteriormente nós vamos estudar também, não existe a possibilidade do resultado dessa integral ser uma função. Sempre será um da gente estar limitando, né, a região, tá bom? E aí sempre vai dar uma integral definida e por isso um número ao final, que vai representar em algum sentido a integral daquela função ou volume abaixo, né, daquela superfície acima do plano XY. Então, a gente tem a seguinte situação, a integral, nós fizemos primeiro a integração em relação a y, depois a gente fez a integral em relação a x, a forma de calcular é sempre considerando o mais interno primeiro, depois o mais externo. E aí, esse colchete, em geral, vai ser negligenciado na notação de integral dupla. Então, eu vou ter a integral de a até b, a integral de c até d, de f de x, y, dy, dx, considerando que a gente, então, vai integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Bom, a partir desses conceitos, vamos fazer um exemplo aqui, onde eu mudo a ordem de integração para a mesma função, x ao quadrado y, onde primeiro eu integro em y no intervalo de 1 a 2, depois eu integro em x no intervalo de 0 a 3, ou primeiro eu integro em x no mesmo intervalo de 0 a 3, e depois eu integro em y no intervalo de 1 a 2 novamente. O objetivo desse exercício é verificar se a gente modificar a ordem de integração para essa função, se de fato a gente modifica o valor da integral. Então, eu vou fazer aqui integrando primeiro em relação a y, como o y aqui é um polinômio, nós vamos utilizar a regra de integração de polinômio para ele. Então, repito x ao quadrado, aliás, antes disso eu vou repetir a integral de 0 a 3, porque nós estamos integrando em y. Repito o x ao quadrado, agora eu vou integrar o y, que é y ao quadrado sobre 2. Soma uma unidade no expoente e divido pelo expoente resultante. E esse valor vai variar de 1 até 2 dx. Então, eu tenho aqui agora a integral de 0 a 3, d é 2 ao quadrado x ao quadrado sobre 2, substituir em y pelo limite y igual a 2, menos o limite inferior que é 1, então vou substituir no lugar de y por 1, y ao quadrado, x ao quadrado, sobre 2 dx. Então, eu tenho aqui a integral de 0 até 3 de 4x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2 dx. Então, vai ser a integral de 0 a 3 de 3x ao quadrado sobre 2 dx. Maravilha. Aí, agora, nós ficamos com uma função que depende estritamente de x. A gente vai integrá-la normalmente. Então, eu tenho aqui 3
integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3, mas já temos o 2, então vai ser 3 vezes 2, 6, onde o x varia de 0 até 3. Bom, como a gente tem aqui o 3 e o 6 dão para simplificar, vamos fazer a simplificação então. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. E aí, então, vou ter a integral de x ao cubo sobre 2, onde o x varia de 0 até 3. Daí, eu vou ter, então, 3 ao cubo sobre 2 menos 0 ao cubo sobre 2, que no final das contas vai me dar, então, 27 meios. Então, essa aqui é a letra A. Agora, o nosso objetivo é verificar se a letra B, trocando a ordem de integração, se a gente modifica esse resultado de 27 meios. Então, percebam que a letra B, eu começo com a integração em relação a x primeiro. Então, vou repetir a integral de 1 a 2, que é a variação do y. Vou integrar aqui em relação a x. X ao quadrado, a integral vai dar x ao cubo. Repito y sobre 3. Percebam que a gente está repetindo a variável que não está sendo integrada, porque ela funciona como uma constante, assim como nas derivadas parciais, onde esse x varia de 0 a 3, e eu repito dy aqui, porque eu ainda não integrei em relação a ele. Então, a integral de 1 até 2, agora eu vou substituir pelos limites de integração em x, então vou ter 3 ao cubo y sobre 3, menos 0 ao cubo y sobre 3 dy. E aí, a gente tem aqui, primeiro, né, essa parte sendo 0, e esse 3 ao cubo eu posso colocar quadrado e simplificar com 3 que está no denominador. Então, eu vou ter a integral de 1 a 2 de 9 y dy, ok? Agora, a gente vai integrar em y, visto que essa última integral ela depende apenas de y. Então, 9y ao quadrado sobre 2, onde o y varia de 1 a 2. Então, tem aqui 9 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 9 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Bom, vou deixar o denominador 2, embora desse para simplificar aqui na primeira. A gente vai ter que diminuir mesmo, né? Então, aqui vai dar 36 sobre 2, né? Que é 9 vezes 4, menos 9 sobre 2. Bom, 36 menos 9 dá 27. E aí, a gente tem, de fato, o 27 sobre 2 igual ao resultado anterior. Ou seja, fez diferença a gente trocar a ordem de integração das duas funções? Não fez diferença. Por que isso acontece? Quando a função é contínua, como o caso ali do x ao quadrado y, que era um polinômio, né? E eu tenho um limite de integração que é estritamente numérico. Existe um teorema chamado teorema de Fubini que garante, então, que essa permutação entre a ordem de integração não altera o resultado final. Então, vamos aí ao teorema de Fubini para a gente ver, né? Se f for contínua no retângulo, então, de fato, assim, não são todas as regiões de integração que permitem esse processo, em particular a região retangular, né? Então, a gente vai poder mudar a ordem de integração. Percebam que aqui eu estou mantendo y primeiro, x depois, e aqui x primeiro, y depois, e o resultado da integral será o mesmo, certo? Então, função contínua, limite retangular, eu posso escolher a ordem de integração. Isso é importante em algum sentido? Sim. Às vezes, integrar primeiro em relação a uma variável facilita os cálculos em relação a outra. E essa escolha pode melhorar aí o tempo de exercício e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, compartilhem e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.